Amigos de longa data do nosso querido fundador do programa Shalom Brasil, Marcel Hollander, fizeram uma retrospectiva da sua trajetória profissional, contando algumas histórias deste eterno cinegrafista. O Marcel, como profissional, era uma pessoa extremamente exigente, extremamente detalhista, e ele tinha uma bagagem muito grande. Ele trabalhou na Globo, trabalhou na Manchete, trabalhou na TV Abril. Na Globo ele teve profissionais que ajudaram muito, introduziram ele na carreira de repórter cinematográfico, que existiam poucos na época. E ele tinha uma visão diferenciada. Ele era jornalista com a câmera na mão. E isso fez com que ele fizesse coberturas para o Fantástico, Globo Repórter. E essa bagagem toda ele trouxe para ele. Quando a gente abriu a Tama Vídeo, a gente fazia vídeo reportagens, a gente entrevistava as pessoas. Nesse meio tempo surgiu a oportunidade de fazer campanha política. A campanha do Quercia para governador. Ele era o repórter cinematográfico que acompanhava o Quercia 24 horas por dia. E depois da campanha, o Quercia tomou posse e ele continuou sendo repórter cinematográfico do Quercia. Fazia acompanhamento do Quercia e era o único que podia entrar na ala residencial. Depois disso, surgiram inúmeras campanhas. A gente fez campanha em Campinas, a gente fez campanha em Recife, a gente fez campanha em Maceió. Inclusive em Maceió a gente fez em meio de todo o movimento do impeachment do Collor, um momento muito tenso, né? Uma campanha tensa, porque a gente estava cercado de capangas. E nesse meio tempo a gente também pegou a conta do Carrefour. E o Carrefour na época era muito atuante em São Paulo, muito atuante no Brasil, e inclusive tiveram corridas Carrefour, festivais de música do Carrefour. Eles resgataram os antigos festivais de música e foi assim durante vários anos. Infelizmente hoje o mar da Tama Vídeo, porque Tama Vídeo é Tânia e Marcel, e o Mar se foi, a alma da Tama Vídeo, e espero que a gente consiga dar continuidade nessa produtora, porque inclusive é ela que fornece toda a infra para a gente poder fazer o Shalom Brasil. Falar do Marcel para mim é muito fácil, porque eu conheci o Marcel ainda garoto, né? Logo que ele chegou no Brasil, eu estava como repórter na TV Globo e o Marcel entrou lá como, vamos dizer assim, chamado pau de fogo. O que era o pau de fogo? Aquele assistente que iluminava quando nós íamos fazer a reportagem, né? E trabalhamos juntos e eu sempre pedia ao câmera, deixa o Marcel fazer uma filmagenzinha aí e tal, para ele ir se acostumando. Aí chegou um dia, eu percebi que o Marcel era muito criativo e ele é muito rápido na maneira de pensar essa coisa toda e estava sempre pronto e apto para fazer a filmagem. Chegou um dia que nós tínhamos que fazer uma reportagem especial que iria para o Jornal Nacional e para o Fantástico da inauguração da da usina de Ilha Solteira, usina hidrelétrica de Ilha Solteira. E estava faltando câmera. E o João Russo, que era o nosso chefe de reportagem, estava ali apavorado. Eu cheguei para o João Russo e disse: João Russo, põe o Marcel para filmar. E o João Russo: não, pelo amor de Deus, essa matéria é para o Fantástico, matéria para o Jornal Nacional. Eu falei: tudo bem, eu garanto.
Aí o João Russo ficou assim com o coração na mão, falei, eu levo o Marcel comigo, eu faço a reportagem e eu te trago essa reportagem que você vai ficar impressionado com a qualidade do material. E assim fizemos. E estávamos vendo, evidentemente, Jornal Nacional, né? E aí apareceu lá a matéria, quando apareceu o nome, imagens, Marcel Hollander, ele saiu do sofá assim, quase que engoliu a televisão, sabe, naquele ímpeto de alegria do Marcel, porque ele sempre foi muito, muito alegre. É difícil falar do Marcel, porque ele só tem coisa boa dele. Aí o João Russo ficou impressionado e depois ele falava meio assim, né? O Marcel filmou direito. Eu falei, claro, não te falei. E a partir deste dia, o João Russo conversou com a direção do jornalismo em São Paulo e o Marcel passou a ser câmera na Rede Globo, fazer câmera. E o Marcel sempre foi um camarada com visão, né? E a nossa vida foi assim. Trabalhamos juntos até eu sair definitivamente em 1974 da Globo para me dedicar à aviação, que eu fiz durante muito tempo na minha vida. E tornei-me sócio do Marcel, numa produtora, BH Produções Cinematográficas, onde nós conseguimos ainda fazer 2 filmes, um com Léo Canhoto e Robertinho, uma dupla sertaneja explodida na época, e em seguida fizemos o filme do Roberto Leal. Foi um sucesso, graças a Deus, e ficamos amigos até então. Assim, conheci o Marcel, os filhos, essa coisa toda, e eu o tenho ainda, não só como amigo, como meu irmão. O Marcel Hollander apareceu no escritório, apareceu lá na Globo, né, no escritório da Globo, e foi meu assistente. Ele foi meu assistente, um dos melhores assistentes que eu tive. Um rapaz de um coração enorme. E ele, com a sede, a vontade de aprender tudo, perguntava tudo, queria saber, mas isso aqui. Eu dei todas as dicas possíveis e rapidamente ele galgou e passou a ser um dos excelentes cinegrafistas no Brasil. Mais tarde ele foi fundar a companhia dele, começou a trabalhar independente em São Paulo e criou o programa que ajudou. Aliás, ele era muito, muito orgulhoso das origens dele. Ele era uma pessoa boa, de um coração bom e sempre ajudou as pessoas. Falar do Marcel é falar de um grande irmão, de um grande amigo, de uma grande pessoa, um grande ser humano, né? Quem conheceu sabe o ser humano que ele foi, a pessoa por onde passou, plantou boa semente, né? E eu agradeço a Deus por ter feito parte da vida do Marcel Hollander, né? Conheci sua mãe, conheci sua família, convivemos junto, tivemos muitas histórias, foram muitas histórias, né, que convivemos. E no trabalho, né, tanto no trabalho profissional como no trabalho particular, que ele sempre teve a produtora dele, e eu ajudava ele muito nas produções que ele fazia da comunidade judaica, e tanto é que eles até me chamavam no meio da comunidade, me chamavam judeu negro, né, porque judeu preto, porque eu estava sempre com ele, a gente estava sempre junto. Para contar um pouco da convivência minha com o Marcel, eu prefiro lembrar do tempo que eu conheci, muito antes da comunidade, muito antes dele cobrir os eventos do nosso Yishuv pelo Shalom Brasil. O Marcel foi o primeiro câmera que eu tive quando eu iniciei na televisão, num programa chamado São Paulo na TV, que lançou a Silvia Popovic e o Paulo Marcon. E o Marcel vinha de uma experiência muito boa na Bandeirantes, ele já era cinegrafista assim, formado, já tinha filmado com câmera, ele trabalhava com câmera, tinha filmado em Israel, ele se orgulhava de ter coberto lá com a Sandra Passarinho coisas em Israel, e ele sempre dizia assim: Mona, eu não acredito que você é judia. E eu falava: eu também não acredito que você é judeu. Isso é a coisa mais engraçada, porque naquela época não tinha muita gente da comunidade que trabalhava em televisão, era muito raro. E o Marcel me ensinou muito, muito mesmo. Eu sou muito agradecida e eu lembro de coisas muito engraçadas. A gente saía na noite para ver o que tinha de programa no teatro, na televisão, musicais, e a gente fez muita coisa legal, assim, quando veio o Nureyev, por exemplo, o Giri Kilian, um coreógrafo conhecido. E não é sempre que a gente trabalha com um cinegrafista, com um companheiro assim tão parceiro. E foi parceiro assim a vida inteira, né? Ao longo dos eventos, quando a gente se encontrava, ele sempre tirava uma foto comigo e era muito legal. Minha história com o Marcel começou há 30 anos atrás. Eu tinha 25 anos e o Marcel tinha uma produtora perto da minha casa. E eu fui chamado por ele para poder começar a fazer alguns trabalhos lá na Tama Vídeo,
produtora em que ele é dono junto com a Tânia. Naquela época, o Marcel tinha um projeto da comunidade judaica que era o Hebraica 2000. O Hebraica 2000 era um programa de 15 minutinhos, coisa bem curtinha, e ele me chamou para poder participar desse projeto. E eu fui, porque eu tinha muita vontade de trabalhar, tinha muita vontade de aprender, e o Marcel me tinha dado essa oportunidade para mim. Feito isso, passado um tempo, esse programa evoluiu para o Shalom Brasil, do jeito e a formatação de como é hoje. Eu tive a grande honra de trabalhar na empresa do Marcel, trabalhar junto com o Marcel. Eu sou um homem muito feliz de ter conhecido o Marcel, de ter participado da vida dele e ele participado da minha. Marcel, onde você estiver, como dizia Marcos Arbeitman, que o arquiteto do universo te proteja e receba você onde você estiver. O Shalom Brasil começou, como o Marcel já deu várias entrevistas, falou várias vezes, numa marcha regional, Marcha da Vida Regional, que a Federação Israelita de São Paulo fazia. E a gente estava participando da marcha e olhando, a gente viu, era um evento super importante, mas como era a comunidade judaica, não tinha mídia, não tinha imprensa, tinha um pouco de mídia judaica. Então eu olhei pro Marcel olhou para mim e falou assim, eu acho que tá na hora da gente tentar fazer alguma coisa para botar essas coisas, né, para as pessoas verem, conhecerem, terem conhecimento do que é, do que não é, e tentar fazer uma coisa grande para a televisão, que era a expertise dele, né, fazer televisão. Pusemos no papel, fomos conversar com algumas pessoas, fomos ver qual era a possibilidade de viabilizar esse projeto. Algumas pessoas achavam que a gente era louco, que não podia fazer isso, que não ia dar certo. Outras pessoas acreditaram e falaram, não, vão, que a gente dá apoio para vocês. E a gente tinha que ter primeiro um nome. E a gente quebrando a cabeça, qual seria um nome fácil de que as pessoas absorvessem, nome fácil de falar, nome fácil de lembrar, uma marca. E aí a gente se dava muito com a Dorit Shavit, na época, ela era cônsul de Israel no Brasil. Então estavam eu, Marcel, a Dorit Shavit, o esposo dela, o Gabi e a Ana. E o Gabi veio com o Shalom Brasil. O Marcel, que já tinha um tino mais marqueteiro, né, mais de TV, falou, um bom nome, vamos começar por aí, Shalom Brasil. A gente conseguiu fazer um piloto com a ajuda de algumas pessoas e a gente foi procurar a emissora. E aí a gente começou a fazer o programa, achamos uma emissora aqui onde a gente pudesse veicular o programa. A gente pôs uma pessoa para trabalhar pra gente, fazer vendas, que uma pessoa que conhecia muito a comunidade, a nossa querida Tzili Litvak, que Zichronah Livracha, e juntos a gente fez o Shalom Brasil, que está, graças a Deus, no ar até hoje, já se vão quase 30 anos. A primeira matéria impactante do Shalom Brasil foi uma matéria que a gente fez que mostrou a realidade de judeus que pouca gente conhecia. Judeus carentes, judeus de uma certa forma estavam sendo assistidos por entidades judaicas e que viviam em condições muito precárias. E isso deu um up no programa. Em todo lugar que o Marcel chegava, ele fazia barulho. Shalom Brasil chegou, nenhum evento é bom se o Shalom Brasil não estiver registrando, e os eventos da comunidade iam para o mundo. E assim, o Marcel, em todo lugar que chegava com aquele colete dele do Shalom Brasil, a câmera, e fazia as piadas dele, contava as histórias dele e fazia todo mundo... Era a luz que chegava nos eventos, né? O Marcel, ele foi uma das melhores pessoas, um dos melhores seres humanos que eu já conheci na minha vida. Um coração de ouro.
Eu nunca vi ninguém se preocupar e cuidar das pessoas que estavam perto dele, do jeito que ele cuidava, sem ser algo que todo mundo via, sabe? Eu presenciei histórias assim de oportunidades, de ajuda que ele deu para pessoas que não traziam notoriedade para ele. E é assim que a gente vê a bondade mesmo, real, numa pessoa. Então, Marcel, ele era puro. Essa é a grande verdade, ele tinha um coração muito puro. Para mim, o Marcel representou 3 papéis. Ele foi um grande mentor, porque quando eu comecei a trabalhar na Tama Video, eu estava fazendo faculdade de jornalismo, mas a verdade é que eu aprendi muito mais com o Marcel do que na universidade. Segundo, o Marcel foi um grande amigo. Eu lembro que quando a gente chegava na Tama, eu já subia, né, pegava a escada do sobrado, que já dava no escritório dele, a gente batia um papo de manhã, às vezes coisa importante, às vezes conversava bobagem, dava risada, às vezes chorava, ele dava conselho e a gente seguia o dia. E terceiro, ele foi, para mim, uma espécie de figura paterna também, porque eu era muito jovem e eu sempre me senti muito protegida por ele, né? Inclusive, ele tomava conta de todos nós e ele sempre deu para nós essa segurança de que ele estava no controle, ele estava protegendo a gente. Várias lembranças eu tenho. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista, segurar o microfone, eu estava aterrorizada. Porque eu era nova, eu não conhecia o Marcel direito, eu morria de medo dele. Ele era grande, falava alto, totalmente intimidada. E eu falei, Marcel, eu tô receosa, né? E ele falou assim, Brenda, entenda uma coisa, que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo precisa comer, precisa dormir, precisa ir no banheiro, pensa sobre isso e vai seguindo, né? E engraçado, um conselho tão simples, mas tão verdadeiro que eu uso até hoje. E vai deixar muitas saudades. Marcel, você mora no meu coração.